Fala galera, tudo bem com vocês? Mari por aqui, pra gente hoje continuar a parte 2 dessa história que começou no nosso último episódio. Se você chegou aqui de paraquedas e não escutou a parte 1, volta e coloca ali a parte 1, Rei Tóxico, tá bom? Para que vocês aí consigam entender o que a gente vai falar aqui hoje, porque é uma história de saga. Afinal, a nossa querida Joana contou pra gente toda a sua saga nesse relacionamento tóxico. Mas então, Eu conto ou você conta? Para falar aqui o que aconteceu no episódio 1 e recapitular brevemente com vocês, vamos lá. A Joana começou a namorar o Daniel, um cara péssimo, grosso, enfim, tóxico, violência psicológica, abusivo, um cara que eu não desejo pra ninguém. E aí, né, ela começou a perceber essas coisas dele, passou por diversas situações horrorosas. Ele colocou ela lá pra baixo, ela tava se sentindo um lixo, ela tava num lugar assim bem dark já da relação. Até que finalmente ela resolveu ir mais a fundo, investigar e infelizmente descobriu que de fato ele tinha traído ela. Aliás, que ela pegou, né? Ela pegou várias conversas, mas que ela pegou a foto mesmo foi uma traição no motel e a gente terminou assim. Ele tirando uma foto no motel, no espelho do motel com a menina e aí chegou no celular da Joana. E agora o que ela iria fazer? Então foi nesse pé que a gente terminou o primeiro episódio. Bom, depois de descobrir essa traição no motel com outra menina, primeiro a Joana resolveu abordar a própria menina das fotos, porque ela sabia, né, as redes sociais, ela via a menina, sabia que os dois provavelmente também interagiam, e ela resolveu confrontar a menina e falou, ó, Eu já sei que você saiu com meu namorado, vocês foram pro motel. e eu falei, Joana, por que você foi confrontar a menina? Você sabe que a pessoa que, né, tem que dar satisfação para você é o Daniel e não essa menina. Mas ela falou que não foi no lugar de Ah, você saiu com meu namorado, você e meu namorado estão tendo um caso, e sei lá, isso e aquilo. não foi nessa intenção de dar uma cartada na menina. Foi só realmente querendo descobrir que tipo de abordagem ele tinha feito com ela, ou se era ela que tinha feito, tá? E aí ela descobriu por prints, falando com essa menina. Ela mesma mandou os prints para Joana, onde mostrava claramente que Daniel sempre falou para essa menina que ele era solteiro. livre, desimpedido, sem compromisso na vida. Então os dois marcaram e foram pro motel. Eram prints e prints, gente, de putaria, assim, coisas bem baixa mesmo, sabe? Coisas do tipo, ai, porque quando eu te ver, eu vou te colocar de 4, porque quando eu te ver, eu vou chupar não sei o que lá, porque quando eu te ver, eu vou enfiar não sei o que lá. Eram coisas assim, gente. E ela viu, a menina mandou todos os prints onde ele, né, onde esse querido dizia que era solteiro. E como eu falei, várias trocas de nude, palavreado pesado, né? Palavreado de quem tá com tesão e não vale nada, né, gente? Essa é real. Isso trouxe mais e mais e mais e mais nojo pra nossa musa. Então ela teve nojo de ver essas coisas, sabe? Doeu muito, mas também, ao mesmo tempo, foi importante para que desse mais força ainda e ela, né, continuasse fora desse namoro. Agora, com tudo ali que ela tinha em mãos, já sabia que ele saía falando por aí, provavelmente para outras pessoas também, que ele era solteiro. Ela já sabia como que era o esqueminha dele. E aí ela resolveu terminar. Ela disse que ela não queria nem ver mais a cara dele. E mesmo que o relacionamento durou aí 3 anos, ela resolveu terminar por mensagem. Porque ela não sabe se ela teria força suficiente para fazer isso pessoalmente. E, gente, tá certa ela. Olha o tanto de coisa que ela passou. Ela já tinha medo do cara. Então, vamos supor que de repente a Joana termina com ele e ele tem uma reação violenta, de fato violenta, né? Violência física, que até então não teve nada. E ela reconsiderou tudo isso, pensou e falou: não. Eu vou terminar com ele por mensagem. Primeiro, porque eu tenho medo. Segundo, porque é mais do que ele merece.
E terceiro, porque sim. E foi isso que ela fez. Ela confrontou, ela mandou os prints, ela mandou aqueles prints que ela tinha do ano passado com a ex. Mandou todas as fotos, falou, ó, Eu demorei para abrir meus olhos, mas agora eu sei quem você é. Eu sou uma pessoa insistente, persistente e provavelmente um pouco idiota. Mas agora chega, você não vai mais me manipular. Eu sei o que você faz, eu sei a sua índole e eu não quero ter nada mais a ver com você, cara. Sai daqui. Vai com Deus, meu chapa! Próximo! quando ela confrontou o querido com todas as provas e todas as coisas que ela tinha pra falar, sabe qual foi a reação dele? Dar risada. Falar que ela era louca. Gente, ela tinha as fotos, ela tinha os prints, ela tinha falado com a menina, ela sabia tudo. Ela tava numa relação há 3 anos sofrendo. E o cara ainda quer chamar você de louca. Ah, vai pra casa do... Caralho, sério. E pode botar aí, Carol. Pode botar caralho mesmo, foda-se. Gente, se um cara tá chamando você de louca o tempo todo por coisas que você sabe que é verdade, que você tá vendo num relacionamento, corre, minha filha, corre pras colinas, corre longe, porque você não é louca, tá? Você é normal, você sabe, você tá muito lúcida. É por isso, é porque você tá muito lúcida. E era o caso aqui. Então ela terminou. Ele parece que não deu muita bola no sentido de não acreditou que de fato ela ia terminar com ele. Talvez ele achou que ela estava terminando e que dali uma semana, sei lá, ele ia conseguir reconquistá-la. Por quê? Porque foi isso que aconteceu. Então ela terminou, passou dias chorando, coração doendo, sentindo falta do traste, por mais que sabia que com ele era pior do que sem ele. Ela sabia disso naquele momento, só que ela ainda estava se acostumando, porque 3 anos não são 3 dias. E a gente se acostuma com a pessoa, com a presença, com uma rotina. Era isso que ela estava precisando de um detox. Isso. Dele, da família dele, de tudo. Limpa todo o ódio coletivo, limpa. Porém, entretanto, todavia, o único núcleo que a Joana ainda gostava e ela ficava feliz quando tinha coisas para fazer com esse núcleo eram os amigos do Daniel. Lembra que eu falei para vocês lá no primeiro episódio que assim, ela sempre se deu bem com a família, não era uma relação de amor, que nem, por exemplo, hoje eu tenho uma relação de amor com a minha sogra, com a avó do meu marido. Elas são como fossem mães para ele e elas são como fossem mães para mim também. Eu amo elas de paixão. E não era isso que ela tinha com a sogra, com a família. Era uma relação assim de respeito, de ok, né? Tinha um pouco de carinho, mas com os amigos ela gostava, porque, gente, os nossos amigos, fala a verdade aqui, por mais que a gente dê as mancadas, ou que a gente, sei lá, seja grosso, a gente sempre acha a nossa turma, né? E os amigos viam o que ele fazia com a Joana e não aceitavam. Então, vamos supor que eles estavam no churrasco, Daniel começava a beber, ele tinha problemas com bebida, né? E aqui eu nem entrei muito a fundo, tá? Porque é muito mais fundo o problema dele com bebida. Tem até coisa espiritual, religiosa no meio, enfim, coisas que aconteceram, situações que não deu para colocar na história, porque se fosse colocar, com certeza ia virar uma novela. A gente já falou, né? A gente tem a intenção aí de fazer uma novelinha. Quem quiser botar a sua vida para virar novela aqui, manda, porque vai virar, viu? Esses amigos sempre a acolhiam. Então tava lá no churrasco, ele fazia alguma grosseria, os dois já brigavam, ficava cada um num canto. Aí ela começava a beber também, sabe, para esquecer, para enfim. E os amigos sempre vinham e ficavam, Não, não fica assim. Você sabe que o Daniel é assim mesmo. É, ele é tosco, ele é grosso. uns até falavam: Olha, eu gosto muito do Daniel, viu? Mas por que que você tá com esse cara? Você é uma menina tão bonita, uma menina tão alegre. A gente tá vendo você triste. A gente gosta de você, Joana. A gente te conhece há 3 anos. Mas a gente conhece o Daniel a vida inteira e ele não vai mudar. E esse era sempre os papos dos amigos dele, né, gente?
O único núcleo que ela realmente ia sentir falta eram esses amigos, porque no meio de um furacão, eles eram um pontinho ali de equilíbrio. Eu perguntei sobre as amigas dela, se ela não tinha, mas ela falou que nesses 3 anos ela se afastou de todo mundo. Melhor, todo mundo se afastou dela. É isso que um relacionamento tóxico faz, gente. Ele vai afastando você da sua família, dos seus amigos, das pessoas, dos seus colegas. E agora, ela estava se apoiando em amigos e colegas que nem eram dela, que ela tinha conhecido ali por ele. Pensa, seus próprios amigos estão falando que você é um cara péssimo. Isso já é sinal, né? Isso já é um mega sinal, gente. Um mega sinal. Mas agora também nem adiantava pensar nisso. Tava feito. E ela tava solteira. Graças a Deus. Passado 3 semanas, a Joana ainda tinha uma dificuldade, que era desconectar o celular dela com o celular dele, porque começou a virar um vício, né? Ela ficou 1 ano quase fazendo isso, acompanhando quando ele saía do trabalho pelo Find My iPhone, depois via as fotos dele que ficavam sincronizadas. O Daniel acho que nunca se tocou o que tinha acontecido, e o espertinho, ou não, nunca nem mudou a senha dele da Apple. Então ela continuava vendo. Agora com um pouco menos de frequência, mas vira e mexe ela entrava ali na galeria. E tinha ainda um certo apego, uma certa dificuldade de largar esse hábito horroroso que ela começou a criar. Quanto mais longe agora, melhor. Durante essas 3 semanas, ela acompanhou nessas fotos coisas que ela não queria ver. E ela começou a se perguntar se, no caso, ele sabia o que estava acontecendo. Será que ele sabia que essas fotos estavam sendo sincronizadas para o celular dela? Bom, finalmente ela criou coragem e desconectou. Agora, o único jeito que ela ia ter contato ou saber alguma coisa dele ia ser pela boca de alguém, né? Ou pela própria boca dele, que ela nem queria ver. Ela nem queria ver ele na frente, porque ela tinha um medo de ceder, de acabar voltando com ele. 1 mês separada. Ainda um pouco triste, mas querendo vingança. Por quê? Porque ela, nossa musa Joana, é uma mulher vingativa. E assim, eu falei, moça, onde é que estava esse espírito de vingadora antes? E realmente, gente, ela disse, Eu não sei. Eu me apaguei. A minha luz se apagou. Eu tava mal, eu tava pra baixo. Só que agora eu tava voltando. E eu tava voltando das cinzas. Como uma boa escorpiana, né? a Joana estava na sua casa um dia à noite, bem tarde da noite, ali por volta das, sei lá, 11h30, por aí, da noite. Já é a hora que ela vai pra cama e ela tava ali no celular, vendo umas mensagens, vendo a rede social, quando de repente chega uma mensagem. A mensagem não era do Daniel, não. Era do Leandro. E quem que é Leandro? Aqui vocês vão conhecer. O Leandro é um dos melhores amigos do Daniel. É um dos caras que sempre deu muito apoio pra ela. Que sempre nas brigas, assim, nos churrascos, nas festinhas, sempre vinha e ficava ali. Fica calma, você não merece isso. Sabe aquele bom amigo? Se é que vocês me entendem. E na mensagem ele estava perguntando se ela estava em casa. Ela disse que sim, achou um pouco estranho, né? 11h30 da noite, que mensagem esquisita é essa? Falou, sim, tô em casa aqui, tô pra dormir já. Era um dia da semana, vamos dizer, sei lá, uma quarta-feira despretensiosa. E, pif, mandou. De repente, seu telefone começa a tocar. Ainda Leandro. Leandro diz, Oi, Joana, tudo bem? Oi, Leandro, tudo bem? Tá tudo bem? Por que você tá me ligando tão tarde? Não, tá tudo certo. A gente tá aqui embaixo na sua portaria. Desce aí pra falar um oi. Tamo com saudade de você. Joana ficou, sabe quando você fica, O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? quê? Eu adoro, às vezes alguma coisa vem e eu só mando, quê?
Você fica confuso, Como assim? Quem somos nós? Quem tá com saudade? Quem tá aí embaixo? já tremendo um pouquinho, né? Pensando que o escroto podia estar lá também. Mas ele garantiu ali na ligação que não. Então ela desceu, colocou uma roupinha, botou uma calcinha, botou o cropped, botou uma roupinha ali, um agasalho e desceu, porque era um dia que tá um pouquinho mais frio, sabe? Botou um chinelo havaianinha, foi lá embaixo ver o que eles queriam e quem era que tava lá. Chegando lá, Leandro estava acompanhado de 2 amigos. Esses 3 meninos que estavam lá, gente, eram simplesmente os melhores amigos do Daniel. No primeiro momento, ela ficou um pouco confusa, achando que alguma coisa poderia, sei lá, ter acontecido. E depois eles explicaram. Não, a gente realmente tá com saudade, sabe? Porque a gente gosta da sua companhia. A Joana, gente, é uma mulher muito alegre, muito pra cima. Aqui a gente tem um nome pra isso em inglês que é Life of the Party. É a vida da festa, é aquela pessoa que quando chega, ela ilumina, ela traz mais alegria pro ambiente, né? Quando ela tá no lugar, você sabe que vai ser bom. A Joana era considerada pelos amigos dela e até pelos amigos do Daniel como essa pessoa. Engraçado que ele era o único babaca que não via nada de bom nela, né? Mas todo mundo sabia a mulher incrível que ela era. E agora, saindo desse fundo do poço, foi até bom. E a Joana achou fofo eles terem ido visitá-la. Eles completaram dizendo que eles estavam indo para um rolê, que era um bar ali perto com música, e se ela tivesse a fim de ir, tinha espaço para ela no carro. É que nem a nossa vinheta. Aqui tem lugar para você. Joana disse. Não diga mais nada. Ela subiu, colocou um tênis, trocou ali de roupa rapidinho, botou um shortinho, né, meninas? Porque, né, já que a gente vai rebolar no barzinho, vamos de shortinho aqui, ó. Eu tô gravando em pé hoje e tô rebolando aqui enquanto eu falo. Tô gostando desse mood, Jojo. E ainda bem que ela foi, tá? Porque foi divertido. Durante todo o tempo eles ficavam reforçando que mesmo sendo amigos do Daniel, ela não merecia estar com aquele cara, que ele realmente era um cara péssimo. Eles revelaram várias coisas pra ela, tá? Falaram muito do passado dele com a ex-namorada. Naquele dia, ela descobriu que o motivo do relacionamento dele ter acabado com aquela namorada de 4 anos que ele mandava mensagem eram pelos mesmíssimos motivos do relacionamento dela também não ter dado certo. O comportamento dele, o vício com a bebida, as grosserias, né, as violências psicológicas. Só que pensa, na época que ele namorava com essa outra menina, a menina tinha 16 anos e ele já tinha quase 20. Então, complicou a cabeça da coitada também, né? Com certeza ele bagunçou a vida dessa menina, gente. A gente só tá mandando luz aqui pra ela. Não sabemos quem é, mas mandando, ó, limpa, limpa toda energia negativa. Altas revelações naquela noite. Coisas que deram mais e mais força para que ela não voltasse para esse relacionamento. Foi realmente um dia bom, uma noite boa e uma sensação assim até de dever cumprido, porque era bom, de certa forma, ver os próprios amigos dele afirmando e validando isso, né? Uma sensação, não sei se é de dever cumprido, mas validando tudo que você acha, pensa e acredita sobre uma pessoa. A Joana tomou uns bons drinks. Não estava bêbada, mas ficou alegre. Ela estava feliz, gente. E depois desse rolê, eles ainda ali meio mamadinhos, resolveram ir para casa do Leandro. Na casa do Leandro, uma outra amiga dela foi lá encontrar com eles. Então, gente, um rolezinho que era para dar uma passadinha na casa da Joana, eles já estavam agora no after, na casa do Leandro. Que detalhe, era vizinho do Daniel. Chegando lá, o Leandro morava numa daquelas casas que não tem lei. Que qualquer hora você pode ligar a música, você toma drink, e aí você fala, Ô, mas seu pai e sua mãe tá em casa? tá, mas tá de boa. Sabe essa galera assim que os pais e a mãe são muito suaves, gente? Admiro, né? Que lá em casa, ó, quietinho, silêncio, só no final de semana uma zoeirinha e olha lá. Então, pais aí do rolê, que deixam os filhos fazer rolê toda hora, parabéns aí pela energia. E a casa do Leandro era uma dessas. Então, farra, música alta, drinks, truco e olhares. Como assim?
Joana percebeu que o Leandro estava meio que flertando com ela. Ela não tinha total certeza, porque ela falou: Esses meninos são amigos de infância do Daniel. Não é possível que o Leandro tá flertando comigo. Não é possível. E ainda mais conhecendo, né, a peça do Daniel, se isso chegasse no conhecimento dele, apenas o fato dele estar flertando ia ser um grande problema. E também uma ótima vingança, né? Quando ela percebeu as investidas do Leandro, ela também, gente, foi se deixando levar. Primeiro, vingança é um prato que se come frio. Segundo, Leandro não é de se jogar fora. É um cara bonito, musculoso, limpinho, cheiroso, gente boa. Mas a sua maior qualidade era ser amigo do Daniel, nesse caso. Porque assim seria uma ótima vingança, né? E assim foi feito. Além de estar se vingando, a Joana disse que o beijo foi uma delícia. Até porque, né? Beijo e sexo no relacionamento dela era coisa rara. Então, ali ela se sentiu mulher de novo. Depois de muito tempo. A pessoa se sentiu desejada, né, gente? Desejada, beijada, amassada. Ela comentou também que Daniel era um homem magro, bem magrinho mesmo. Diferente do Leandro, que era um homem alto, musculoso, gente boa, cheiroso. Foi o maior auê quando os dois se beijaram. Porque tava lá, né? Leandro, Joana, amiga da Joana e os outros 2 melhores amigos do Daniel. Então o pessoal ficou, sabe aquela vibe bem quinta série mesmo? Pegou, beijou, beija. Foi bem essa vibe. A Joana estava se sentindo viva de novo. Mesmo que ela estava beijando um amigo do ex, na verdade, ela estava adorando, gente. O gostinho da vingança, assim, ó. Ela sentia até na saliva do querido. Chega, a manteiga derrete. E eu tô usando muito palavras dela, tá, gente? Porque ela usa algumas frases icônicas no e-mail. Todo mundo ali prometeu que não ia sair dali. Daniel nunca ficaria sabendo. Nunca. E, na verdade, não era bem isso que ela queria, né? Ela não queria prejudicar os amigos dele, mas, ao mesmo tempo, uma vingança sem a pessoa que a gente quer se vingar, sem ela ficar sabendo, é válida ou não? Quero saber de vocês lá no Telegram. Se você se vinga de alguém, de algo, né, mas só na sua cabeça, ou acontece uma situação como essa, e às vezes a pessoa não fica sabendo, ainda assim você se sentiria vingada? Porque aqui não foi o caso. Ela não se sentiu vingada por completo. Ela queria que ele soubesse e sentisse alguma dor que fosse do mesmo jeito que ela sofreu o relacionamento inteiro. O Leandro acabou se declarando para ela nesse dia. Ele disse que sempre gostou dela, gente, ainda tinha mais essa pica aí para administrar agora. Ela realmente estava ali com um tesão por ele, estava curtindo dar uns beijinhos, mas ela sabia que não ia passar disso. Até porque ela não ia se enfiar de novo no relacionamento e muito menos em um que tivesse aí, né, de chaveiro, que viesse esse brinde do ex dela. Então ela falou, ó, Eu gosto de você também, mas as coisas não são bem assim. Obrigada por toda a ajuda. Thank you, next. falou, ó, não vai rolar, né? Não tem como, já pensou, que loucura. E ele ainda afirmou, Não, porque eu assumo você, não tem problema. Se tiver que terminar minha amizade com o Daniel, não tem problema, eu prefiro assumir você. gente, da onde apareceu esse homem apaixonado aqui? Do nada, né? Não tinha como, gente. O nível de amizade de Leandro e Daniel era aquela amizade que os caras chamavam de irmão. Irmãozinho, né? O bom amigo. Sabe aquele bom amigo que tá só esperando tu terminar com a sua mulher pra ele ir lá acolhê-la? Era Leandro. E a Joana sabia disso. Ela não era idiota. Quer dizer, um pouquinho, né? Mas também ela tava ali cega por várias outras coisas. Agora, ela estava acordada de novo e mais esperta do que nunca. Então, ela aproveitou e ela sabe que aqui ela foi errada no que ela fez, tá? Mas ela aproveitou para fazer uma coisa que, se ela não fizesse, ela não sabe se um dia o Daniel teria ficado sabendo.
O que ela fez? Nesse dia, ela dormiu na casa do Leandro. Ela não transou com ele. Ela me afirmou que ela não transou com ele. Ficar com ele foi bom, mas já foi um pouco esquisito por esse fato aí, né, deles se conhecerem, serem amigos, enfim. Então, ela resolveu não colocar sexo na jogada ali de cara. Se fosse acontecer mesmo, seria de uma forma mais natural. O que ela fez, gente? Ela dormiu, os dois dormiram de conchinha. Olha só. Foi muito esquisito, ela disse que foi bem esquisito. Ela tava, sabe aquele ditado, credo, que delícia? É isso, gente, foi bem credo, que delícia. Ela catou o celular do Leandro. Conseguiu desbloquear, na época era aquele que você colocava o dedão, né, gente, no iPhone, então você só colocava e já desbloqueava. Ela fez isso e de manhã, ali pelas, 6 da manhã, um pouco antes de ir embora da casa do Leandro, ela mandou uma selfie, gente, na cama. Eu achei ela muito afrontosa. Ela mandou uma selfie na cama com o Leandro, enquanto ele dormia, mas dava pra ver que era ele, e era uma selfie. Sabe uma coisa meio conceito, igual da influencer lá do primeiro episódio? Uma coisa meio flash, meio tô aqui, mas não tô? Mas que claramente dava pra ver que ela tava na casa do Leandro. E outra, mandando mensagem no celular dele, né? Depois de fazer isso, jogar essa bomba, ela deixou o celular do Leandro em modo avião. Para que, né, ele não ligasse, não mandasse mensagem e também o Leandro não percebesse o que ela tinha feito, não dava mais chance de apagar. Ela se arrepende de ter feito isso porque ela envolveu uma outra pessoa e ela pode ter colocado em risco até uma amizade e foi uma pessoa que ajudou ela. Mas a real é que ela estava sedenta e cega de raiva. Passado mais um tempo, ela colocou as roupinhas dela e era hora de voltar para casa. Ela não trabalharia no dia seguinte, então isso era uma coisa menos para se preocupar. Ela acordou o Leandro e disse: olha, Muito obrigada. Obrigada por tudo. Ontem à noite foi muito divertido. Obrigada pelas suas palavras, obrigada pela sua declaração. Mas não, obrigada. Fica pra próxima. não foi assim que ela falou, né? Ela falou super de boa, enfim. E ele falou: ó, Eu tava meio bêbado, mas tudo que eu falei ainda é verdade. Então, se você quiser assumir isso, eu tô com você. lá foi ela embora. Botou a sua roupinha de volta, o seu cropped, o seu sapatinho, o seu casaco e desceu as escadas em direção ao portão. Gente, vocês estão preparados? Quando ela abre o portão para ir embora e tá ali esperando, né, o seu carro de aplicativo chegar, quem que aparece na calçada na porta do Leandro? Sim, Daniel, ele mesmo. A nossa musa, nesse ponto, ainda estava para dentro do portão. Ela estava chegando ali. Sabe esses portões assim que são um pouco altos? É que vocês têm que entender que eles são altos e aí você tem que, você só consegue ver dentro do portão se você colocar a cabeça assim e olhar mais para dentro ou levantar o pé, porque ele é só vazado na parte de cima. Na parte assim do meio era tudo coberto de madeira. Ela conseguiu ver que ele estava lá, porque ela estava se encaminhando no portão, mas na hora que ele veio vindo para tocar a campainha, ele não a viu. E aí o que ela resolveu fazer, gente? Olha que maluca, que debochada. Eu falei: mulher, você mesma não quis terminar com o cara porque estava com medo da reação dele, e aqui você, tipo, foi de 0 a 100. Ela disse: sim. Porque eu, quando tô triste, sou uma pessoa, mas quando eu tô com raiva, eu sou uma pessoa muito melhor. O que ela fez? Ela catou a mão, colocou no cabelo, deu uma bagunçada assim pra fingir que tava, sabe, sei lá, transando ou tava fazendo alguma coisa assim, o cabelo tava bagunçado. Pegou um gloss rapidamente, colocou assim na boca, fez assim, ó, sabe quando você bagunça pra fingir que, sei lá, beijou na boca com batom vermelho? Não era vermelho, era gloss. Fez isso, arrumou o cabelo assim, meio, não arrumou, né? Desarrumou o cabelo inteiro e abriu o portão. Ela deu de cara com um macho escroto. A reação dele, gente, ele quase desmaiou. Ele quase desmaiou. Literalmente, ela teve até que segurar ele pela mão. E ela percebeu, ali com o jeito que ele tava olhando, o jeito que ele tava reagindo àquilo, que, na verdade,
ele era provavelmente uma daquelas pessoas que late, mas não morde. Porque quando ela confrontou ele do tipo, Sim, eu tô aqui na casa do seu melhor amigo pegando ele enquanto você tá dormindo na sua casa, seu trouxa. É isso mesmo, seus amigos gostam mais de mim do que você. porque sim, isso era uma frase que eles falavam pra ela, tá? Complicado aqui, gente. Essa história é muito complicada, tem muitas camadas, e são recortes, né? A gente não sabe tudo da vida, o que tava rolando também. Mas assim, ali estava Daniel, o seu ex, mega abalado, quase desmaiando. Ela deixou ele sem palavras. O Uber dela chegou, ela deu um tchauzinho pra ele e entrou no Uber, deixando ele pra trás, mudo, sentado na calçada, olhando pro nada, pensando em tudo. Assim que ela entrou no carro de aplicativo, ela se sentiu muito vingada. Mas ela estava tão curiosa para saber o que ia dar daquilo. A consciência começou a pesar um pouco, porque ela ficou pensando. Mas e se eles começarem a brigar? Aí depois ela pensou, bom, Se eles começarem a brigar, o Leandro vai dar um pau nele, né? porque eu falei pra vocês, Daniel magrinho, ele já mais forte. Provavelmente os amigos todos iam ficar do lado do Leandro, porque, né, Daniel, gente, ele era um mau caráter, essa é a real. Ele era uma pessoa mau caráter. Como eu falei, vocês podem estar jogando a Joana aqui, mas tem muita coisa que ele fez horrível, pior do que eu falei aqui, tá, gente? Muito pior, joga lá pra cima do que vocês acham que é pior, mas ela pediu pra gente não falar, tá? Mas assim, eu assino embaixo. Eu assino embaixo aqui do que ela fez. Eu acho que a única coisa diferente, não sei se eu acho que eu não, com certeza não teria mandado foto pro meu ex, com medo da repercussão, mais pela minha vida mesmo do que pela amizade deles. Eu não teria feito isso, mas eu entendo do lugar de dor que vem e das outras coisas que você me relatou que infelizmente não podem entrar aqui no episódio por pedido. E, gente, de verdade, foi merecido. Não do jeito que aconteceu, né? Mas ele merecia, assim, um chifre aí pra levar pra casa na coleção. Não era só ela que ia voltar pra casa enfeitada com a cabeça. E ela foi. Foi um pouco feliz e um pouco triste. O que ela ficou sabendo foi que os meninos brigaram, provavelmente feio, mas não chegou a acontecer nada demais, nem saíram na porrada, nada disso. Só se afastaram por um bom tempo. Mas ela também ficou sabendo que depois de, sei lá, 3 meses, já tinha dado tudo em pizza de novo. E lá estavam os 3 mosqueteiros juntos, fazendo coisas, saindo, curtindo a vida. Mas ele ainda mandava mensagem para Joana. Todo santo dia. Todo santo dia. Ou era querendo voltar, ou era xingando ela de puta, ou era falando que ela era péssima, ou era pedindo desculpa, ou era falando que ia mudar. Cada dia ele acordava, escolhia uma skin e usava, sabe? Escolhia qual personalidade ele ia usar naquele dia e atacava ela. Até perguntei, tá, musa, mas e aí, bloqueia, né? Bloquear, Mari? Não. O meu maior gostinho era ver aquele macho se rastejando. Era ver, por mais que fosse, sei lá, mentira ou que não fosse do fundo do coração, o maior gosto que eu tive foi ver ele atrás de mim. Inclusive, gente, pra fechar aqui a nossa história, porque podia ter acabado ali, né? Mas teve mais. Ela continuou uma amizade ali com os meninos, com o Leandro, tudo tranquilo, mas eles não saíam, não faziam mais coisas. Com o tempo, enfim, ela não fala mais com os meninos, ela não fala mais com ninguém desse núcleo. Com o tempo, as pessoas, as coisas e a vida foi tomando outros rumos, né? Ela se mudou também da cidade dela um tempo depois. E aí, antes dela se mudar, uns 6 meses depois aí dessa história, aconteceu uma coisa. O Daniel, nesse ponto, já estava bloqueado nas coisas dela, fez uma surpresa para ela. Ele apareceu num dia na porta da faculdade dela, simplesmente ajoelhando, com uma mão segurando uma caixa de alianças, dentro um anel de compromisso, gente, e pedindo para casar com ela. Oi? Oi?
que aconteceu aqui? Ele tava revoltado, gente. Eu acho que isso não era porque ele queria casar com ela. Isso era um jeito de ser a pessoa que termina com ela, sabe? Porque ela terminou com ele, porque ela, na cabeça dele, né, o humilhou. E agora, provavelmente, ele queria uma chance para reconectar com ela, ter ela de volta e depois pisar na cabeça da coitada de novo. Só que agora nossa musa já estava bem curada. Ainda tinha marcas, ainda tinha dor, mas não tinha mais amor. Aliás, não tinha mais aquele sentimento que ela achava que era amor. Na verdade, ela percebeu que nunca foi. Porque hoje ela é uma mulher casada, ela tem filho e ela sabe que amor de verdade, gente, é para ser leve. Não é para ser love bombing, não é para ser uma intensidade da luz. Isso, gente, não é amor. Isso é luxúria. Isso é desejo, isso é paixão. Essas coisas são boas e elas são necessárias num relacionamento, mas um relacionamento só com isso não dá certo. E ela percebeu que era tudo isso. Aquele momento em que ele ajoelhava ali, estava pedindo ela em casamento, porque sim, ele estava pedindo a Joana em casamento ali na porta da faculdade, fazendo ela passar essa vergonha do caramba. Ela ficou envergonhada, né, gente? Porque, por favor. E é até chato, né? Porque tá todo mundo olhando e todo mundo te conhece, enfim, foi uma situação que ele foi talvez um jeito de encurralar a nossa musa, né? Ela já mandou a real pra ele ali mesmo, falou, ó, Levanta, levanta, princesa, porque daqui não tem mais nada não. Voa, cara, voa! e ela nunca mais ouviu, gente. Isso já fazem quase 15 anos. Ela simplesmente deixou ele lá ajoelhado na porta da faculdade e saiu andando. Ele saiu andando atrás dela? Sim, mas ela fingiu que não o conhecia. Essa aqui é escorpiana, viu? A vingança, a intensidade. Eita, é mulher! Complicado, né? Porque depois de passar por tudo isso, ela poderia se sentir ainda fragilizada. Ele completou dizendo que ele sabia que se ela não casasse com ele, naquele momento ele estaria perdendo a mulher da vida dele. Aham, Cláudia, senta lá. Só que ele não sabe, né? Que ele já tinha perdido a mulher da vida dele há muito tempo atrás. Hoje, como eu falei, nossa musa tá aí casada, feliz, relacionamento leve. Ela lembra de tudo isso, ela sabe que ela errou muito também, mas infelizmente ela não tinha ninguém, não tinha apoio, não tinha ferramentas para entender o que estava acontecendo. Eu acho que aqui também entra muito a parte do autoconhecimento. Quando a gente não entende, não se conhece a fundo, as coisas às vezes começam a acontecer com a gente se pergunta por quê. Mas quando a gente traz a nossa consciência e sabe o que a gente está fazendo, as nossas ações, como elas podem repercutir e o nosso valor, você começa a mudar para melhor. E quando a gente é jovem, às vezes, né, falta muito disso ainda. Aqui a gente não tá para julgar. Mas se você quiser dar a sua opinião sobre essa história, já sabe, né? Lá no nosso grupo de Telegram, com a hashtag #ReiTóxico, pra gente saber o que vocês estão pensando ou o que vocês fariam no lugar dela. Como que vocês se vingariam e se vocês se vingariam, né? Porque aqui não foi suficiente só terminar. Teve que ter uma vingancinha aí no meio. O bom disso, né, gente, é que vira um episódio aqui pra gente, não é não? Coisa boa. Ter história pra contar aqui pra nós e pra vocês. E saibam, se vocês têm uma história, aqui tem lugar pra vocês. A gente espera vocês pra mandar a história e concorrer a 2 meses de assinatura pra apoiadores. Tá bom, meus amores? Quero muito saber aqui, dei vários pitacos também, minhas opiniões aí durante a história, mas a gente quer saber o que vocês pensam lá no Telegram. Vê se dá uma moralzinha, viu, gente? Comenta lá as histórias no Telegram, porque às vezes tem foto, às vezes tem fofoca extra, mas nem sempre a gente vai ficar falando aqui isso nas histórias, tá? Tem que entrar lá e conferir. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!